Olá, queridos amigos. O último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo registra as últimas palavras do apóstolo à igreja e encerra sua exitosa jornada a serviço do Evangelho. Pouco tempo depois, ele seria martirizado. Porém, em seus momentos finais de vida, nos deixa um último testemunho de sua convicção e firmeza na fé. Este capítulo fala de maneira especial da missão do cristão, versos 1 a 5, do destino do cristão, versos 6 a 8, e do consolo do cristão, garantindo aos que se dedicam a Deus e garantido aos que se dedicam a Deus e sua obra, garantida a proteção de Deus, versos 9 a 18. Na primeira sessão, Paulo lembra que o cristão tem uma missão inconfundível, inegociável. Essa solene incumbência é colocada sob a responsabilidade de líderes e membros e aparece expressa no imperativo prega a palavra. Paulo alertou Timóteo de que estava se aproximando o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Nesse cenário, 3 exortações são feitas. A primeira, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, diz o verso 2. Segundo, faz um trabalho de evangelista, diz o verso 5. E terceiro, cumpre cabalmente o teu ministério, verso 5. Mesmo sabendo que muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, a missão do cristão é ser um embaixador do evangelho onde estiver. Tem que pregar, quer seja oportuno, quer não, e da maneira certa, com toda a longanimidade e doutrina. Diretamente relacionado com a missão está o destino do cristão. É disso que Paulo trata em seguida. O sofrido apóstolo não apenas aconselhava Timóteo a cumprir fielmente sua missão, mas ele próprio era um exemplo vivo do que significa representar a Deus num mundo de homens inflamados pela rejeição ao Evangelho. No fim da linha, ele enxergava uma preciosa recompensa. Isso definiu sua maneira fiel e perseverante de viver em missão. O apóstolo havia seguido o conselho de Cristo, acumulando tesouros onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Depois de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, ele vislumbrava o prêmio de ter vivido ao lado de Deus nesta vida. Na sequência desta recompensa futura, Paulo acrescenta o consolo do cristão como uma dádiva já presente. Antes da vitória final, enquanto vive cumprindo a missão, havia algo que Timóteo deveria se lembrar. O que era aquilo que Paulo estava dizendo? Aqueles que se dedicam ao ministério ou vivem pela causa do Mestre, de uma ou outra maneira, irão enfrentar tempos muito difíceis. Paulo foi bem recebido em diversos lugares, mas foi muito perseguido, agredido e quase assassinado em outros lugares. Próximo ao fim de sua vida, ele se sentia abandonado por muitos irmãos, mas não sozinho, pois Deus estava com ele. Timóteo deveria ter isso em mente. E Deus quer o Deus que o chamara para a missão era o mesmo Deus que permanecera ao lado dos apóstolos, ao lado de Paulo em seus sofrimentos pela missão. Ainda que estivesse com frio, Paulo se sentia aquecido pela presença constante daquela luz que se colocou entre ele e sua vida antiga no caminho para Damasco. Jamais faltará consolo para aqueles que se dedicam a Deus em missão. Bom, no capítulo de hoje aprendemos que a missão mais importante e solene de um cristão é pregar a palavra. Aprendemos também que o destino dos servos fiéis é a vida eterna. E aprendemos que aqueles que estão na linha de frente das batalhas pelo Evangelho muitas vezes se sentirão abandonados pelos homens e desanimados com as circunstâncias. Mas, se mantiverem a perspectiva correta, serão confortados e estarão convictos de que não estão sozinhos, pois o Senhor está com eles. Esse é o maior consolo que alguém pode receber nesta vida. Que no dia de hoje, o Espírito Santo lhe impressione com as verdades da missão, destino e conforto do cristão. Um abençoado dia para você e sua família.